Pronto, vamos lá. Nós estamos no módulo Igreja Nossa História. Estamos fazendo uma imersão no livro de Atos, né? Nós dividimos o livro de Atos em 5 pontos ali, em 5 blocos de capítulos, né? E agora nós vamos falar da quarta parte dessa aula, da quarta parte ali do livro, porque nós estamos aqui buscando aprender com o Senhor como uma igreja deve ser. Quais são os pontos principais que Deus usou Lucas para descrever para a gente ali em Atos como uma igreja deve se comportar. Já falamos sobre unidade, já falamos sobre expandir essa unidade para fora, para falar com o diferente. E hoje a gente vai falar aqui da segunda e da terceira viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas primeiro, eu quero só fechar uma pauta da semana passada, porque na semana passada a gente falou muito sobre a igreja de Antioquia, né? Aquele conselho ali de liderança, pessoas tão diferentes entre si. Tinha um romano, tinha um africano, tinha um judeu, tinham 2 judeus, na verdade, Barnabé e Paulo. E a gente foi vendo ali a construção que Deus vai trazendo de pessoas tão diferentes entre si, mas que tinham Cristo em comum, formando uma liderança da igreja que muitos consideram a mais saudável da história, né? Formando ali uma liderança de uma igreja que pensava sempre em fazer mais para o Senhor. É uma igreja que era tão forte no espírito que as pessoas reconheciam Cristo neles a ponto de chamá-los de cristãos, né? Ali em Antioquia foi o primeiro lugar que isso aconteceu. E uma igreja que continuava a buscar a Deus, continuava a pedir ao Senhor direção, quando o Espírito vai e pede para separar Paulo e Barnabé para missões, né? Para enviá-los a expandir o Evangelho em lugares que nunca tinham chegado naquela época. E aí, surge aí uma coisa interessante para a gente pensar, que é aonde eu quero começar essa aula de hoje, começa a haver algum tipo de crise no meio cristão. Por quê? Ainda haviam líderes muito conservadores, líderes teologicamente falando, né? Não politicamente, líderes que achavam que nós gentios, nós não judeus, para nos converter a Jesus, precisávamos antes virar judeus, ou seja, observar tudo aquilo que um judeu precisava, circuncisão, os feriados, a dieta, né? Que nós chamamos de kosher hoje, aquela alimentação que só os judeus poderiam vir a ter. E outros que entendiam que não, bastava entender que Jesus era Senhor e Salvador e a vida estava limpa diante do Senhor e passariam a ser discípulos de Jesus, né? E aí, Paulo e Barnabé, que eram aí os grandes nomes que defendiam isso, que não precisava ser judeu para ser cristão antes, eles convocam uma reunião que muitos consideram aqui o primeiro concílio, ou seja, a primeira grande reunião cristã para decidir coisas de como a igreja deveria passar a caminhar. Isso está em Atos capítulo 15. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Atos capítulo 15, verso 1. Atos 15, 1. Atos 15, versículo 1, diz assim a palavra: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés.
Para a gente hoje, depois a gente vai continuar lendo aqui Atos 15, mas vamos parar aqui nesse trecho, nessa perícope. Para a gente hoje, essa é uma pauta que já está mais do que resolvida. Você precisa ali ser tocado pelo Espírito, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e você, faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja, faz parte da comunidade dos discípulos. Aqui não era assim. Por quê? Muitos consideravam o cristianismo mais um partido judaico. Vocês lembram? Já falamos aqui algumas vezes que os judeus nessa época que Jesus veio à Terra eram divididos em grupos. Você tinha os fariseus que zelavam fortemente pela palavra, mas que não criam em alguns pontos fundamentais ali do judaísmo. Você tinha os saduceus que não criam na ressurreição, não criam em coisas que os fariseus entendiam e declaravam que era algo da palavra. Você tinha os herodianos primeiro, que eram os judeus que já eram mais simpáticos a Roma, que eram a favor de Herodes. A gente já falou aqui que Herodes ele não era um judeu puro, etnicamente. Ele já era um mestiço ali, misturado com outras nações, mas foi quem Roma colocou para governar ali. Lembra que eu falei em algumas aulas que era como se ele fosse um prefeito? Porque tinha ali Pilatos, que era o governador daquela região inteira do Oriente Médio, e tinha o imperador, que era quem mandava. Era uma hierarquia, como nós temos hoje. Nós somos muito inspirados nesse sistema romano de governar. Então Herodes ali tinha os judeus que apoiavam ele, que já eram meio misturados com gentios, Gostavam de uma festinha, de muita bebedeira, essas coisas que vêm aqui do Ocidente, de Roma e da Grécia. Tinha os zelotes, que eram os judeus radicais mesmo, que acreditavam que tinham que tomar o poder à força de Roma. Eles, inclusive, faziam atos terroristas, sequestravam familiares de líderes romanos, explodiam coisas dentro da tecnologia da época, claro, não é como hoje, eu posso tacar um míssil, mas eles eram uma galera assim mais radical, que queria tomar à força de novo a independência de Israel. Eles eram muito inspirados ali naquele movimento dos Macabeus, que eram aquele grupo de judeus que enfrentaram os gregos, Enfrentaram ali a galera que vem depois de Alexandre o Grande para expulsar. E é um livro da Bíblia Católica, Macabeus, que aconteceu mesmo. Eles conseguiram derrotar ali os gregos e conter a expansão. Então, inclusive, tinha um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, que era um zelote. Era um terrorista judaico ali, que queria tomar a força o poder, que é Simão, Simão o zelote. Então, tinha vários tipos de judeus ali, que criam na mesma coisa de forma diferente. Essa é a ideia, esse é o princípio. Quando o cristianismo surge, eles entendem que ele é mais um grupo desse. É mais um grupo de judeus querendo entender diferente o que a palavra de Deus para eles vai trazer. Esse era o entendimento. Por isso que Herodes, que depois Pilatos, não queriam se meter com Jesus. Porque, como eu já disse também em algumas aulas aqui, Roma, quando dominava um lugar, permitia uma religião oficial daquele lugar. Dominou Israel, você pode ser judeu e pode cultuar os deuses romanos. Qualquer outra religião que não seja essa ou outra, está proibido. Era assim que funcionava. A gente vai pegar, vai te matar, vai te condenar à morte se isso acontecer. Então, para eles, o cristianismo era judaísmo. Quando os fariseus convencem Herodes de que não era uma outra coisa, uma outra religião que surgia, foi quando eles acharam ali um pulo do gato, uma brecha na lei para matar Jesus. E até aqui, mesmo depois de Jesus já morto e ressurreto, ainda tinha essa dúvida. O cristianismo faz parte do judaísmo ou o cristianismo é uma coisa diferente? Então, por isso que essa galera ainda tinha força para tentar obrigar mulheres e homens que se convertiam ao cristianismo a serem judeus antes, depois cristãos. Só que não faz sentido, porque Paulo e Barnabé já estavam viajando para vários lugares, pregando o evangelho, expondo que não havia necessidade, cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa,
E acontecia aqui que alguns jogavam meio que contra. Eu quero puxar na memória de vocês aí a nossa segunda aula, quando a gente frisou ali naquele momento, naquele fato histórico do apóstolo Pedro sonhando com vários animais caindo do céu, lembram? Lençol e tudo mais, com o Espírito falando, vá lá e prega o evangelho para um comandante romano, um centurião de tropa romana chamado Cornélio, que era romano total, né? Aqui até falou que o centurião, ele era aquele romano que tinha as penas no capacete, tipo uma crista de cavalo. Os soldados romanos não tinham aquilo, só o comandante das tropas. Porque na guerra, e como Roma, em guerra, eles se organizavam muito de forma coletiva, com vários escudos juntos, com lanças e espadas juntos e por aí vai, era muito raro um soldado romano atacar de forma individual. Quando você vê ali um capacete com pena, você sabia que era o seu líder. Vamos seguir o que ele está falando. Qual é a formação agora? Eles treinavam isso, evidentemente, né? E era mais fácil para identificar. Cornélio era esse cara. Ele era um comandante de tropas romanas e que simpatizava com Deus de Israel. Estava morando ali muito tempo, ele investia dinheiro em sinagoga, ele ajudava os pobres ali daquela região e por aí vai. E aí o Senhor vai falar com Pedro através desse sonho para pregar o evangelho de Jesus para ele, né? Então, assim, talvez a primeira vez de registro, pelo menos, que um gentio declarado, alguém que é essencialmente não judeu, se converte a Jesus. Só que para isso, Deus teve que fazer Pedro sonhar, né? E mesmo assim ele, poxa, é isso mesmo? Vai Pedro, vai lá. Então foi assim. Então assim, para nós hoje, que a igreja é majoritariamente gentia, né? É raro você ver um judeu convertido ao cristianismo hoje, isso não é uma coisa que chama tanta atenção. Mas para a época é quase um milagre. Quase um milagre. Então vamos seguir aqui, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Atos 15, 6, tá? Que a gente está. 7 agora. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios e a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Qual é esse jugo que Pedro fala aqui no versículo 10? Alguém que quer tentar aí arriscar? Chutar? Tá aprontando aí, né, cara? Alguém quer tentar arriscar? Qual é esse jogo que o Pedro está falando aqui? Aí 603 direito? É por aí. Por aí. Vamos lá, então. Vamos elaborar aqui um contato diferente. Diz para mim um judeu icônico do Antigo Testamento. Moisés. Acho que esse aí foi o que mais chegou perto de ser o judeu 01 ali, né, da lista. Só que ele não foi para a Terra Prometida. Por quê? Porque se irou e bateu na rocha ao invés de seguir o que Deus estava falando, né? Obedeceu um monte de coisa. Mas na hora ali, um momento importante, ele não fez exatamente o que Deus queria e bateu na rocha, que estava com raiva, está virado. Mais um judeu icônico aí, diz para mim.
Elias. Esse aí também, né, foi arrebatado, inclusive. Mas quando Jezabel mandou lá a cartinha, ele quis morrer. Ele quis morrer. Não é só que ele ficou triste, preocupado, assustado, como a gente às vezes sai no Rio. Pô, tô preocupado, teve arrastão não sei onde. Não foi isso. Ele estava tão indignado com aquilo que ele quis morrer, pediu a Deus para morrer. Né? Então, assim, ser um judeu, agradar a Deus através da lei, o nosso irmão falou ali, é algo que não é nem praticamente, é impossível. É impossível. Então, o fato que Pedro está falando aqui é: vocês querem que esses homens e mulheres que estão ouvindo falar do Senhor, né, que estão sendo inseridos no povo da aliança, agradem a Deus através de um caminho que é impossível, que é se tornar judeu, obedecendo tudo que está ali. Circuncisão, os feriados, cada passinho da lei, como o nosso irmão frisou ali também, e assim por diante. Quando, na verdade, o que Jesus faz e o que ele traz ali de aspecto é que ele cumpriu, obrigado, mano, ele cumpriu a lei por nós, e quando ele passa a ser o nosso dono, porque essa é a palavra correta, né, quando a gente fala Senhor e tal, é mais do que um pronome de tratamento, mas é uma questão de posse. Ele cumpre por nós. E se ele cumpre por nós, qual é o sentido de eu ter que cortar o cabelo X ou Y? Ou vestir a roupa A ou Z? Qual é o sentido de eu ter que não dar mais de 1000 passos no meu Shabá, no meu dia ali de descanso? Não faz mais sentido essas coisas. A gente começa a pegar os princípios. Eu preciso ter um dia de descanso. Porque a gente sabe que os 10 mandamentos não caíram, né? A gente tem falado isso aqui, é até um modo que eu quero trabalhar mais para frente sobre a Cristo e os 10 mandamentos e tudo mais. Vou falar com a nossa equipe de ensino depois. Mas a ideia aqui é trazer essa perspectiva de que o que a gente precisa é Jesus. O que eles precisam é de Jesus. Não ter o cabelo com corte militar, ou com cabelo grande, ou, sei lá, usar uma pulseira, né? Que eram os costumes que os judeus estavam querendo trazer ali. Claro que não eram exatamente esses, não exemplos aqui, mas essa é a ideia. E aí, Pedro vai, levanta a sua voz em defesa dessa galera nova que estava sendo inserida na aliança. E por que isso é importante? Por causa da aula passada. A gente está falando que ser igreja é saber lidar com o diferente. Porque nós já temos preconceitos, não no sentido de preterir pessoas, mas no sentido etimológico da palavra mesmo, né? O que é um preconceito? É um conceito que eu tenho antes de viver alguma coisa, né? Nós já temos estabelecido essas coisas. Porque o crente, ele precisa, sei lá, andar com a Bíblia na mão na rua. Porque o crente precisa, sei lá, dá um exemplo aí. Ele não pode usar tatuagem, porque o crente Y e Z. Nós já temos isso. Porque, em paralelo, o Evangelho transformando a nossa vida e a vida de outros, há também uma investida demoníaca de tentar transformar o Evangelho numa cultura étnica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente cria hábitos e costumes no meio cristão que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E quem veio de igrejas que isso é muito forte está entendendo o que eu quero dizer, né? E que acabam sendo fardos que a gente coloca nos ombros das pessoas, ao invés de ensinar para elas a liberdade que Cristo tem. É claro que eu não estou falando aqui de liberar pecado, pelo amor de Deus, né? Não é sobre isso. Mas eu estou falando aqui do Evangelho puro e simples, de Cristo como Senhor e Cristo
e você ver Cristo na vida das pessoas. Mesmo que ela não se vista, que ela não tenha um corte de cabelo, que ela não tenha um linguajar que você considera ser apto para um cristão. Porque não é sobre o que eu e você pensa, é sobre o que a Bíblia diz. Então vamos seguir aqui, versículo 12. Aí o outro líder do cristianismo na época, que é Tiago, vai se pronunciar sobre isso. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais têm sido invocados o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que os pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Vamos voltar aqui. Quem é Tiago? Eu acho importante a gente começar pensando. Esse Tiago não é o irmão de João, não é o apóstolo que era ali do círculo mais íntimo do Senhor, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. O irmão mais velho, depois dele, evidentemente, o segundo ali, mais velho, do Senhor. E Tiago, ele era o presbítero, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. E era tão respeitado pelos judeus que o chamavam de Tiago Justo, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um irmão biológico de Jesus, né? E ele era um cara, evidentemente, muito chegado ao judaísmo. Tanto que ele era o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E mesmo ele reconhece aqui: qual é o sentido de obrigar os irmãos e as irmãs a serem inseridos na antiga aliança para poder chegar na nova, se Cristo ressignificou tudo? É o ponto que o Tiago está trazendo aqui para a gente. Eles não podem ter uma vida imoral sexualmente. Eles não podem provar dos alimentos sacrificados a ídolos. E a gente sabe que aqui é muito mais que alimentos, né? Ele está falando que os novos cristãos não poderiam, os novos discípulos, né, não poderiam viver como quem adora os ídolos. Porque o que acontece? Por que os judeus se achavam diferentes e superiores ao resto dos povos? Porque eles adoravam um único Deus. Bom, primeira coisa, que é o Deus da Bíblia, né? Os outros povos tinham vários deuses. Vários deuses. Então isso era um ponto diferencial. O que o Tiago está frisando aqui eles não podem ter vários deuses, não podem viver como quem tem vários deuses, comendo os alimentos sacrificados e por aí vai. O que eles precisam fazer é se abster disso e da imoralidade sexual. Por quê? Já falou isso no mês passado, quando a gente falou de família, né? O homem romano, ele era o dono da família. Lembra que eu falei isso? Que se ele espancasse um filho até a morte ali, ele não seria preso, porque o filho era dele. Ele poderia ser moralmente, cara, tu bateu no teu filho tanto que ele morreu, né? Mas a nível legal, ele não seria preso como é hoje, porque ele era o dono da família. Tanto é que quando o carcereiro se converte lá, quando Paulo e Silas estão presos, ele fala, né, eu e minha casa servirei ao Senhor, porque a religião do homem
era obrigatória para todos os membros da família ali. A esposa, os filhos, os criados, né, os escravos da casa e assim por diante. Então esse era o contexto aqui. Então, se um homem romano quisesse ter relações sexuais com uma criada, ele poderia ter tranquilamente sem a esposa falar nada. Era assim que funcionava aqui o direito romano. Família pagã, né? Standard lá, o modelo de família de margarina dessa época era esse. O homem é o dono da família. A família pertence a ele. E hoje a gente tem o hábito de inserir o sobrenome do homem, quando casa, geralmente, na esposa, nos filhos, o último nome, né? O filho geralmente tem o quê? O Bento. Bento Campos Pereira. O último nome da mãe dele e o meu último nome. Né? E o último nome da mãe dele é o último nome do pai dela. Eles têm ainda esse costume que vem daqui. Porque é o nome do homem que caracteriza a família. Então, quando o Tiago fala que essa galera nova, que é gentia, que está ali sob a influência da cultura romana, tem que se abster da imoralidade sexual, é sobre isso que ele está falando. Você é cristão? Então tenha só a sua esposa. A gente pode lembrar aí de Efésios 5, quando Paulo explica isso melhor também. 1 Coríntios capítulo 7 e assim por diante. 1 Timóteo 3, quando ele vai falar lá como um líder cristão deve ser marido de uma só mulher, né? Porque naquela época poderia ter várias mulheres tranquilamente. Tinha que ter um oficial, a esposa, né? Mas o homem poderia ter concubinas ali tranquilamente. Então, o cristianismo desde o começo vai combater isso. Você pode falar assim, Nilson, Jacó teve Raquel e Lia. Teve. Abraão teve lá Agar e Sara. Teve. O que mais? Davi também teve várias mulheres, né? Só que assim, quando esses caras tiveram paz na vida conjugal? Me dá um exemplo de um homem que teve mais de uma mulher na Bíblia e que viveu em paz. Pois é. Oi? É uma visão da coisa, né? É a consequência. Mas assim, nunca foi o ideal para Deus isso. Nunca foi. E a partir de Jesus, isso passa a ser a regra. O homem tem que ter uma mulher só. Cara, a gente viu muito Gênesis em alguns módulos que a gente estudou aqui, e olha o que o texto diz. Deixará seu pai e sua mãe, o homem, se unirá a uma só carne, a sua mulher. E vai. Olha o contexto. Está falando, se unirá as suas mulheres e será várias carnes. Uma só carne. Tem ali o artigo. Né? Então esse é o plano de Deus sempre. Sempre foi. Só que, povo de Deus, aliança, também é gente que peca. Né? A gente também não vive o evangelho 100%, quem me dera. A gente luta para isso. Né? O nosso foco é esse. Mas não é o que acontece. Então assim, é claro que assim, essa questão, que é uma questão grande, né? A maioria de nós procura observar. Mas vira e mexe você vê aí um pastor, um presbítero, um diácono, um membro cristão de alguma igreja com uma amante. Infelizmente ainda acontece isso. As estatísticas mostram que hoje 50% dos evangélicos já viveram um divórcio depois de convertido. Então assim, existem coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas o ideal, a gente está falando aqui do ideal, que a Bíblia fala que é o caminho a ser seguido, é o alvo a ser observado, né? É o que a gente mira ali. É isso aqui. Então o que o Tiago está falando é: afasta-se da imoralidade sexual e dos alimentos separados aos ídolos. Ou seja,
A gente acabou de falar, alimento aqui é muito mais do que comer uma carne, um alimento mesmo. É todo um estilo de vida. Vocês não têm vários deuses, tem um Deus. Que é 3 em 1, né? A Trindade. Mas é um Deus. É isso que ele está trazendo aqui de perspectiva. E a partir daqui, a principal liderança cristã da época institui que, para ser cristão ou cristã, você precisa ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, observar a palavra, o antigo e parte do novo que já estava feito, e o resto estava sendo criado ainda aqui nessa época, ter uma vida limpa sexualmente diante de Deus, né? Um homem com sua mulher, a mulher com seu marido, e não viver como quem é idólatra. Não viver como quem tem vários deuses. E isso é sagrado. Qual é o primeiro grande mandamento? Exatamente. Sempre foi assim. Primeira coisa de todas que Deus ensina para o seu povo, seja Israel, seja igreja, é: amem ao Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com tudo que você é. Toda a sua alma. A alma, para a Bíblia, tem essa ideia de vida, né? De completude, de integralidade na vida. Então isso é a coisa mais importante de todas. A gente sempre acaba nesse texto aqui de alguma forma, né? Toda a aula. Aí depois Jesus completa para poder falar mesmo sempre toda a aula: amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Que é um mandamento que vem como consequência. Então, assim, essa é a ideia. Então é o que Tiago estabelece aqui, daqui para frente. Quem pregar algo diferente não está em comunhão com a gente. Por quê? A gente tem uma ideia que essa igreja aqui, igreja com I maiúsculo, tá? Não igreja local, ela é uma igreja que tem poucos líderes, né? Mas não é assim, tá? É claro que a palavra de Tiago, de Pedro, depois de Paulo, é muito respeitada como lei a ponto de virar cânon da Bíblia. Pra gente hoje isso também é fácil, tá? Pra gente hoje isso também é fácil porque a Bíblia está fechada, então a gente sabe que Paulo falou é inspirado por Deus. Nessa época também tinha essa ideia, mas o cristianismo era muito espalhado. Não tinha um papa, não tem essa ideia de que alguém fala é lei ali para todas as igrejas. Só que essa galera era muito respeitada, afinal de contas eles viviam sob a doutrina dos apóstolos. Pode falar, Elias. Aqui no Atos, no versículo 20, tem uma coisa sobre isso que fala sobre os animais sufocados e o sangue. O que você fala sobre isso? Então, eu entendo isso como uma questão mais sanitária do que religiosa, né? Por quê? O animal, quando ele morre ali sufocado, que é uma morte, né, que é aos poucos, né? A gente sabe como é um sufocamento. Ele libera toxinas no sangue dele que podem vir a fazer mal para aqueles que se alimentem dele, né? A questão do sangue, para os judeus, era proibido de comer, porque o sangue representava a vida e tudo mais, né? E a ideia de se alimentar de um animal é comer a carne dele. Essa é a ideia. Só que isso não significa que a gente não possa comer uma galinha molho pardo hoje. Porque o sonho de Pedro, ele libera você comer qualquer tipo de animal. É esquisito você comer cachorro, mas existem nações que são alimentos que vêm no mercado. Coreia, né, China e assim por diante. Tailândia. E você não vai estar pecando se comer uma galinha molho pardo. Eu não gosto, né? Mas eu sei que tem gente que gosta. Mas até hoje, eu creio que é uma questão mais sanitária do que religiosa. E muitas coisas da lei judaica é sobre isso, né? Moisés ensinava eles a tratar bem o esgoto,
né? As fezes, a urina ali e tudo mais. Só que como para eles tudo era religião, a religião aqui ela está presente em tudo, na política, na economia e tudo mais, acaba ganhando esse tom religioso também. Mas existem direções da lei, que até o que o Tiago vai evocar aqui, que é mais sobre questões sanitárias, sobre saúde, né, alimentar e por aí vai, do que religião mesmo, no sentido de agradar ou não a Deus. O princípio que a gente extrai, até pelo sonho de Pedro, que Paulo vai falar depois também, é que se pode comer de qualquer coisa. Né? Eu creio que não se deve, mas você pode comer qualquer coisa. Até hoje dizem que a Covid veio de alguém comer um animal que não era para comer. Né? Então, assim, mas pecado não é, nesse sentido. Pode falar. Pura interpretação errada da Bíblia, isso aí. Porque os judeus não comiam porco, né? Os árabes também não comem, os árabes não, os muçulmanos, né? Porque os islâmicos são mais do que árabes. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e é um país asiático. Eles não comem porque está proibido no Antigo Testamento e no Alcorão. Mas hoje em dia não tem mais essa. Pode comer à vontade, carne de porco. Cozinhe muito bem, porque é uma carne complicada ali se você comer crua, mas não tem problema nenhum. Pode comer linguiça, bacon, à vontade, que não é pecado. Não entendi. Eles também guardam um sábado, né? Quando um princípio bíblico é você ter um dia de descanso, não somente o sábado. Então é a galera que leva as coisas ao pé da letra total, né? Só que a Bíblia não é assim, a Bíblia não é o Alcorão. O Alcorão tem muitas essas coisas. Sei lá, não usa sapato vermelho. Aí os muçulmanos vão lá e não usam sapato vermelho. A Bíblia, ela trabalha com princípios, por isso que a Bíblia é uma narrativa. Lembra daquele módulo que a gente fez sobre... Caramba, esqueci o nome. Do drama das escrituras mesmo, né? Que a gente pegou lá, dividiu a Bíblia em 4 blocos e trabalhou ela como nossa história. Ela é uma história. Ela conta a história lá de Deus, sei lá, com Gideão, de Jesus aqui na Terra, né? De como Paulo viajou. Até as cartas, elas são histórias. Você tem ali Paulo falando com alguém, citando nomes e assim por diante. Deus fez isso porque ele sabe que nós somos apaixonados por histórias. Não é à toa que Hollywood é uma fábrica, né, uma indústria super poderosa no mundo hoje. Não é à toa que tem uma galera que adora ver uma novela, uma série e assim por diante. É a forma mais completa de um ser humano entender algo. Ouvindo histórias, né? Até a fofoca é uma história que a gente está ouvindo de alguém, né? O problema da fofoca é que a gente vai inventando coisas ali e às vezes até rotulando pessoas mediante aquilo que a gente ouve. Mas é uma narrativa. Porque Deus sabe que isso alcança o nosso coração de uma forma mais completa. E narrativas não são receitas, que você tem que tomar o remédio tal hora, senão ele não tem efeito. Não é assim que funciona. A gente extrai princípios da narrativa. Olha, Abraão, ele chegou lá com o rei do Egito e disse que Sara era irmã dele, não era esposa. Então mentir é errado, porque ele quase se ferrou, foi reprovado por Deus por causa disso, ali naquele momento. Olha, Paulo está aqui ensinando para os casais que eles precisam ser um do outro, né? Para fazer sexo, a não ser que seja por um tempo breve de oração, para que o diabo não tente, né? Interessante. Então, isso é um princípio que Deus vai trazer para a palavra. E assim por diante. A gente retira princípios das histórias que a Bíblia narra, né? A Bíblia não vai... Por isso que, assim, muitos teólogos, né? Muitos dos meus colegas aí, eu subscrevo isso, tem problema grave com caixinhas de perguntas lá no Instagram. Porque geralmente a galera pergunta o quê? Posso fazer tatuagem? Né? Sempre é o que tem. Sei lá, o cristão pode consumir bebida alcoólica? Que mais que é popular? Posso ouvir música do mundo? Essas coisas. A Bíblia não está preocupada em ser uma lei mesmo.
né, para trazer aqui a linguagem judaica nesse sentido, de você pode ou não pode. Ela tá preocupada em te ensinar princípios. Cabe eu ouvir música do mundo nesse momento da minha vida? Não sei. Tem momentos que música é, né? Vamos começar assim. Eu ouvi Ludmilla, eu ouvi Anitta. As letras glorificam a Deus de alguma forma? Mas há músicas com uma letra romântica linda. Há pecado nisso? Não. Como há músicas chamadas gospel que são horrendas, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é teu é o inferno. A gente vive naquilo que Jesus deu pra gente, não aquilo que é nosso. É uma nova vida, não é voltar à vida antiga agora recuperado. Não é isso, não é sobre isso. É sobre viver algo novo, o cristianismo. Então, assim, são princípios que a gente tira da Bíblia. Essa é a ideia. Ah, se eu não posso ouvir música do mundo, por que eu assisto filme? Que é do mundo também. Por que eu assisto futebol? É do mundo também. Depende. A resposta sempre vai ser depende. Isso glorifica a Deus? Há pecado nisso? É isso que a gente vai trazer. Eu estou falando, a Bíblia não é uma receita de remédio. Ela trabalha com princípios. Pode falar, hein? Não é só o que você deixa de ver ou fazer, mas é a forma com que também. Você acabou de dar um exemplo muito bom, futebol. Exatamente. Se o Maracanã assiste futebol, né, do Flamengo ganhar, não. Ah, é perigoso? Pode ter pecado? Não. Agora, se eu vou pro Maracanã e jogar uma confusão, de levar as coisas para dar porrada no outro, aí eu já, exatamente. Aí já não é a mesma, é o mesmo futebol. Tá escalada pro louvor, vai faltar para ir ver o Flamengo jogar no Maracanã. É isso aí. Pode falar. Na semana passada, você não sabe, a gente estava lá na PECOM. Né? Uhum. E o tema foi tão bonito, tem tanto a ver com o que a gente está conversando agora, a santidade. Uhum. Então, a busca do crente é santidade. Então, em tudo que a gente está falando, né, do falar, do agir, do pensar, é buscando santidade. E aí eles correram. E um que eu me lembro bastante foi que o pastor ele deu uma alusão assim, que nós somos com load, então load, e a gente está sempre carregando. Carregando o quê? O L é de talento a palavra, o O de oração, o A de adoração, o D legal. É muito bacana, por isso que eu gravei. Valeu, querido. Dedicação, não, discipulado. Ele falou até podia ser devoção, mas ele falou discipulado. E realmente é assim, né? A santidade é assim. Então, se o cristão procurar sempre viver a vida pensando nisso, é bem mais fácil viver sendo cristão, né? Buscando a santidade. Um assunto muito bacana do Congresso. Perfeito. A forma com que eu trato a minha esposa glorifica a Deus? Porque esposa todo mundo tem. Até morador de rua tem esposa. É verdade, é sério. Isso não estou aqui exagerando, não. É fato. Agora, eu glorifico a Deus com a forma com que eu trato ela? Essa é a questão. Os meus amigos, a forma com que eu me relaciono com eles, glorifica a Deus? Não estou falando de ser um crentão chato. E, cara, isso aí não, isso é pecado. Tu vai pro inferno. Não é sobre isso. Mas eu demonstro o amor de Jesus, eu demonstro ser um cara que caminha com Deus para eles. É sobre isso. Quando a Islane falava, eu lembrava de João 17, quando Jesus ora. Eu te peço, eles estão no mundo. Eu os enviei para o mundo. Mas eu te peço que eles não sejam do mundo. É sobre isso. É sobre isso. Deus deu coisas nesse mundo que são boas para a gente desfrutar. Mas se eu idolatro isso, já não estou mais glorificando a Deus com isso. É o que a Ingrid falou. Não tem problema nenhum torcer pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense. Pro Vasco eu acho que até tem, mas é uma questão minha, não é da Bíblia, né? Não tem problema pro Botafogo. O problema é quando eu coloco isso no lugar de Deus. Quando isso atrapalha a minha vida com Deus. Né? Vou pro Maracanã e vou começar a cantar as músicas que tem 300 milhões de palavrões ali. Isso vai me contaminar. Não tem jeito, sabe? Pode falar. E de repente também, às vezes, até você vai, essa coisa de carregar, né? Carregar a santidade, você perde até o desejo de ir para o Maracanã. Né? Eu preciso ficar em casa fazendo um churrasquinho, mas... Eu acho que essa necessidade
Exatamente. Isso aí. E até o limite, aí eu vou até o limite. Mas, não pequei. Eu fui até o limite. E aí, isso está falando mais da gente, apontando mais para a gente, tá preocupado com a gente, com a nossa imagem, do que, de fato, amando a Deus. Perfeito. Primeira aula, a gente estudou Atos 2, lembra? A gente até separou em grupos, escrevemos ali. Quando começa a igreja? De fato, a igreja, como a gente entende, com I maiúsculo, e as igrejas locais também. Quando o Espírito, exatamente, quando o Espírito Santo vem. Né? Pode falar, João. Exatamente, isso aí. Então o Espírito vem e começa a igreja ali. Se o Espírito Santo não habitava neles no Antigo Testamento, vinha de forma pontual, falamos aqui todas as aulas, quando Davi tocava a harpa para Saul, Sansão com a força e por aí vai, agora ele habita em nós. O normal é o Espírito estar com a gente. A gente dá uns pecadinhos aqui, outros ali, dá uma afastadinha, mas ele está aqui com a gente. Certo? É assim que funciona. Isso começa a igreja, começa a nova humanidade. É sobre isso. A nova humanidade restaurada em Jesus Cristo começa quando o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos e quando a gente se converte, ele vem sobre nós. Essa é a certidão de nascimento da igreja. Atos capítulo 2. E o que eu disse? Quero ver quem lembra, né? Que Atos 2 faz num grande evento, tem a ver com o que a Mari está falando ali, num grande evento histórico lá de Gênesis. Porque quando o Espírito vem, o que acontece com eles? Quem lembra? E o que mais? Todo mundo se entende. E por que tem a ver com o que a Mari está falando? Porque quando ela fala que a gente vai criando regras para tentar agradar a Deus, ficar bem na fita, é Torre de Babel isso, gente. Babel foi quando o homem se uniu, o ser humano se uniu, para tentar construir uma torre para chegar a Deus na marra. E Deus falou, não estou preocupado com o fim, estou preocupado com o meio também. Estou preocupado que vocês venham se relacionar comigo para aí vocês terem os benefícios disso, não o contrário. E aí surgiu todas as línguas que a gente conhece hoje para o homem ter dificuldade de se entender. Atos 2 é o efeito contrário. É quando Deus restaura isso. Através do Espírito Santo, a gente passa a ter unidade. A gente passa a se conectar. E aí, essa torre que a Mari está falando aqui, que a gente vai criando para tentar agradar a Deus, ela é destruída. Porque Ele veio até nós. O Espírito Santo não é Deus? Ele veio até nós, Ele veio participar da nossa vida. Ele veio morar com a gente agora. E a partir disso, quem tem o Espírito é meu irmão, que estava falando ontem na reunião dos jovens. Nós somos um. Porque o Espírito que habita em mim, habita em você. O meu santo é o seu santo. Não tem essa de nosso santo não se bater mais. Porque é o mesmo santo. E aí eu não preciso ficar trabalhando, fazendo coisas para tentar agradar a Deus mais. Porque Ele já se achegou a mim. É claro que isso não significa que eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Como consequência de Deus estar na minha vida, eu vou viver para a santidade. Eu vou viver ali de uma forma que agrade ao Senhor. Só que é um movimento agora natural. Não é o meu esforço que vai fazer com que isso aconteça. Não é eu fazer Y ou X. Eu sou um cristão. Se eu sou um discípulo de Jesus, um filho de Deus, por que eu vou fazer uma tatuagem de um morcego gigante nas minhas costas? Em que isso vai glorificar a Deus? Não é a tatuagem em si o problema, é o que o meu coração está falando. Para onde meu coração está apontando? Se eu sou um cristão, um discípulo de Jesus, para que eu vou beber 3 garrafas de vinho até eu cair? Não é sobre o vinho, é sobre o meu coração. O que ele quer? Tem um buraco no meu coração que eu quero preencher com a bebida?
Por quê? Por que o Espírito Santo não está preenchendo isso? Porque só Ele pode. As pessoas são viciadas em drogas, em bebidas, em sexo, em tudo que você possa imaginar. Tem gente viciada na família, que é o maior presente de Deus depois do próprio Jesus. Mas é um ídolo para aquela pessoa. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo não preencheu o vazio do coração. Mas é o que Agostinho, pai da igreja, dizia. Existe um buraco na nossa alma do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Essa galera que não tem entendimento de pecado, de Espírito Santo, de palavra, de Jesus aí fora, que é viciada em alguma coisa, eles estão tentando preencher o buraco do coração deles. É sobre isso. É sobre isso. Isso é tão sério que a gente está aí vivendo uma guerra, né? Os Estados Unidos ontem atacou o Irã, ninguém sabe direito as consequências disso para o mundo e por aí vai. E se a gente for puxando, a gente vai vendo no coração dessa galera que lidera, ou que faz parte da guerra, buracos que eles viveram na vida, que Deus poderia ter preenchido em algum momento. Então isso é muito sério. Em tudo que há de desgraça nesse mundo, tem o pecado lá assinando a obra, com as digitais dele espalhadas por esse lugar. E o movimento do Espírito é o oposto. A restauração que há nesse mundo tem assinaturas digitais do Senhor, expulsando o pecado. Pode falar, Samuel. Os que tiraram a aula de religião de dentro das escolas começaram a acontecer várias coisas. E aquilo trouxe para dentro do lar. Eu fui criado sabendo o que era o velho caminho. Hoje, se você perguntar a uma criança, o papel do pai quer saber o que é isso. Por que o mundo está assim? Por volta de 2 caminhos. É o primeiro e o segundo amar, sobre todas as coisas é uma proposta. E o inimigo está se aproveitando. Como os governantes estão envolvidos em corrupção, eles não querem as pessoas. Tirar isso tudo, não. Você não quer sabedoria sobre isso. E isso é a principal sabedoria. Porque é o começo. Deus é o primeiro amor. E as pessoas não estão sendo primeiro. Se Deus é o primeiro amor, por que não é o próximo? É o primeiro amor próximo. Não roubarás, não matarás. Porque você tem que tirar. Tem que começar a ter escola, começar a acontecer isso. Mas eles não querem. Querem fazer isso. É um ponto se pensar. Não sei se eu concordo totalmente, porque eu entendo que dá para ensinar religião, teologia, até Bíblia sem o Evangelho, né? O que torna a Bíblia o que ela é o Evangelho. A Bíblia sem o Evangelho é uma ostra sem pérola, né? Mas, de alguma forma, ensinavam-se princípios que hoje foram abandonados, sim, sem dúvida, principalmente aqui no Ocidente, né? Mas talvez a questão seja até mais profunda, né? A ideia de você viver o Evangelho, espalhar o Evangelho. Tem um grande teólogo, que eu não lembro o nome dele, que dizia que o mundo está desse jeito porque a igreja está do jeito que está também, né? Eu acho que faz sentido, em algum nível, essa ideia. Igrejas fracas não conseguem servir ao mundo, né? Totalmente. E aí tem várias discussões que a gente pode ter aqui, né? Mas a nossa ideia é ver como o começo deu certo, que Deus foi trazendo pra gente aqui, né? E o ponto principal que a gente tem que trazer da aula de hoje é que o diferente não é nosso inimigo. Mais uma vez, né, lembrando esse princípio, que Deus alcança você e alguém muito diferente de você também, né? A gente estava falando um pouco sobre isso ontem na UMP, né? Existem pessoas que só são conectadas de forma profunda, amigos mais chegados com o irmão mesmo, que família,
por causa de Jesus. Senão não teriam nada para se conectar ali. Faixas etárias diferentes, né? Realidades diferentes. Até mesmo etnias diferentes. Aqui no Brasil isso não é tão comum, mas você vê uma igreja americana, por exemplo, com negros e brancos convivendo ali, o que era impossível alguns anos atrás. É o Evangelho que faz isso acontecer, né? Então, assim, o Evangelho faz milagres. O Evangelho, ele tira de nós a ideia de inimigos, né? A gente estava falando aqui nas outras aulas. Como reagiríamos se entrasse aqui um travesti? Com todas as características mesmo. Você vê que é um homem vestido de mulher. Como é que reagiria a isso? Né? E pode ser que o Evangelho traga algum dia no nosso meio alguém assim, né? O que a gente vai fazer? Sabe? Esse é o ponto, né? É claro que a pessoa está em pecado, é claro que ela não está vivendo o Evangelho, mas Deus chamou a gente para anunciar o Evangelho para essa galera também, né? Então, assim, vamos orar para encerrar refletindo nisso. Existem pessoas diferentes dentro da nossa própria casa, que não pensam como a gente, que há conflito por causa disso, mas que o Evangelho quer alcançar. O Evangelho quer nos unir, ser um corpo só. O pé é diferente do coração, que é diferente da mão, que é diferente do nariz. Mas todos eles são um corpo, com Cristo sendo a cabeça. E ser igreja é isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque não é sobre as nossas escolhas, mas sobre as suas escolhas. Obrigado, Senhor, que pertence ao seu povo quem o Senhor quer e não quem a gente quer. Obrigado por isso, Deus. Tira o nosso eu, tira os nossos preconceitos, tira, Senhor, a nossa forma de enxergar e coloca os teus princípios, coloca os teus interesses, coloca a forma de entender e de enxergar que o Senhor tem, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós agora. Nós temos o próprio Deus, o Criador de todo o universo, presente em cada detalhe da nossa vida. Que a gente aprenda a conviver contigo e a conviver com todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor prepare a nossa alma para seguir te adorando com louvores e com a palavra que será pregada daqui a pouco. E enche essa igreja mais, Senhor. Traz mais daqueles que o Senhor separou nessa manhã para estar aqui com a gente, te cultuando e ouvindo da tua palavra. Te amamos no nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente encerra esse módulo e em julho a gente começa outro. Voz, teste. Assomando-se. Estudar mais sobre esse período, Eu só queria falar mais uma coisa. Deus é um pecador que é por isso que existe essa isso que aconteceu. Ação, voz, teste. Dois, teste, som. A 1, 2, 3, 4.
Beijo, mano. Aí ele era de barro. Aí um dia, ele chamou ele. Você conhece a história do manto sagrado? Aí eu olhou pra ele. Você chega aqui depois do campo pessoal, pegar o manto. Aí não ficou assim, irmão. O pessoal vai lembrar ainda. Você está falando isso, esse negócio. São os dois. A gente olha. Tudo bem. Mas é aquilo, né? Que às vezes as pessoas, né? Você está violência. Ação. E assim. Está mostrando o quê?
Lembra o horário. Não, mas isso aí eu sei, mas aí fica tranquilo, porque você vai ter uma função aqui de poder receber o Porque outro dia a gente estava conversando, é o local, né? Que a gente já foi local.